Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Nochelle Donazan, Piracicaba, em São Paulo. Ela está parabenizando o neto Pedro, que está completando mais um ano de vida. Também temos Cláudia Santos, que está aniversariando. Que Deus te abençoe, Cláudia Santos. E Marisa de Oliveira Sequini, também lá de Francisco Beltrão, no Paraná, parabenizando o filho Lucas de Oliveira Davi, que completou mais um ano de vida. Um alô especial para Janete, lá em Rondônia. Também Joselina e o esposo Raimundo, em Rondônia. Vilani Lopes é de Souza, na Paraíba. Ismailda Godoy é de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Sueli, evangelista de Cianorte, no Paraná. Raimundo Ricardo Neto é de Sorocaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por mais este dia que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja, que sinta a Tua presença e que possam entender a Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em suas vidas. Abençoa todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Aqueles que estão passando por momentos de enfermidades, aqueles que estão passando por momentos de problemas na família, também aqueles que estão desempregados, enfim, todos os demais pedidos que sejam atendidos por Ti conforme a Tua vontade. Abençoe aos aniversariantes, o neto da nossa irmã Maria Nochelle Donazan, lá em Piracicaba, em São Paulo, também a Cláudia Santos e ainda o Lucas de Oliveira Davi e todos os demais que completam mais um ano de vida hoje, que sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana nós estamos falando a respeito de fazermos missão em favor daqueles que ainda não foram alcançados. E Jesus demonstrou isso muito bem quando ele saiu da região ali da Galileia e foi para a região de Tiro e Sidom, que ficava ali nas fronteiras com Israel. E eram povos pagãos, povos que não adoravam ao Deus verdadeiro. E ali Jesus ele teve a oportunidade de demonstrar aos discípulos como é que nós deveremos atender todas as pessoas que chegam a nós e não menosprezarmos as pessoas pensando que elas não são merecedoras da graça de Jesus, assim como os discípulos estavam achando que aquela mulher Ciro-Fenícia, mulher grega, estava incomodando, importunando, porque ela vinha gritando atrás deles e os discípulos mande-a embora. Mas Jesus, ele queria ensinar uma lição para os discípulos, porque os discípulos eles eram preconceituosos e às vezes nós também, irmãos, somos muito preconceituosos. Às vezes porque determinada pessoa que nós conhecemos é de uma outra religião ou não tem a mesma fé que nós tratamos com desprezo, nós não damos muita importância a essas pessoas. E nós até julgamos as pessoas achando que elas estão perdidas e que nós estamos salvos. Isso é preconceito. E a salvação, como já temos dito aqui essa semana, ela é oferecida gratuitamente a todo ser humano, qualquer pessoa, não importa quem seja. Assim como nós fomos alcançados pela salvação em Jesus, todas as pessoas também têm o direito de ouvir e tomar a decisão de aceitar a Jesus em suas vidas ou não. E quando essa mulher, então, ela depois de ali conversar com Jesus e Jesus dizer que não era lícito tirar o pão da mesa ali dos filhos e dar para os cachorrinhos, Jesus estava testando a fé dessa mulher. E ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E ela demonstrando que ela não era merecedora, mas alguma coisa ela poderia obter. E Jesus falou com ela assim, olha, mulher, grande é a tua fé, vai porque a tua filha está curada, está liberta.
Irmãos, Jesus, ele, certa vez, finalizando uma de suas parábolas, ele fez a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta, irmãos, para nós refletirmos. Como está a nossa fé em Deus? Como está a nossa fé na Bíblia, na Palavra de Deus? Como é que está a nossa fé com relação à nossa vida espiritual, à nossa salvação? Será que se Jesus, ao voltar, vai encontrar fé entre aqueles professos seguidores deles, aqueles que se dizem cristãos? Não vamos nem falar entre os que não são cristãos, porque existem muitas pessoas sinceras e com fé em todos os lugares, em todas as denominações e as crenças que têm. Existem pessoas que têm fé. E a fé, quando ela é colocada em ação, Deus opera. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós, como filhos de Deus, nós cristãos, precisamos exercitar a nossa fé. Certa vez Jesus disse assim: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, você vai falar com aquele monte, saia daqui, vai para lá, e o monte vai. Então, irmãos, isso aí não quer dizer que um monte físico, uma montanha, vai realmente se transportar. Nós conhecemos casos de pessoas que oraram para que certos montes fossem tirados da frente de onde moravam, para que pudesse ter uma vista melhor, e quando abriu o olho depois da oração e viu que o monte estava no lugar, a pessoa disse: eu sabia que não ia acontecer nada. Mas, irmãos, o monte aqui, as montanhas que Jesus fala que nós poderemos remover pela fé, são as montanhas de problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Quem é que não tem um problema em sua vida? Problema de relacionamento, problema material, problema físico, problema financeiro e espiritual. Todos nós temos problemas. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação e buscar a Deus com força, com coragem, com poder, e na certeza de que Ele está ouvindo as nossas orações e que vai nos dar a vitória sobre os problemas que nós estamos enfrentando. Então, essas montanhas de problemas, elas vão ser retiradas da nossa vida, mas nós precisamos ter fé. Quando nós lemos na Bíblia, nós temos várias passagens. Eu vou ler algumas para vocês. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, no verso 10 e 13, Mateus 8, versos 10 e 13 diz assim: quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Agora, verso 13, então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Veja, era um centurião romano. Não era um israelita que foi lá pedir a Jesus para que o servo dele fosse curado. E então, esse centurião romano, ele disse que Jesus não precisava ir à casa dele porque ele não era digno, merecedor que Jesus entrasse em sua casa. E então, ele disse: basta uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus elogiou a fé desse centurião. Ele disse que ele não havia visto fé de tal maneira entre o seu povo, o povo de Israel. Também nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 9 e no verso 2, Mateus 9, verso 2 diz assim: algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Vejam, outras pessoas com fé, o paralítico e os 4 que levaram aquele paralítico até Jesus. Então nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas que tinham fé e eles receberam as bênçãos que estavam buscando quando foram até Jesus. Às vezes, irmãos, nós vamos a Jesus, mas nós não vamos com fé, na certeza de que nós vamos receber. Nós vamos com dúvidas, com incertezas. Aqui em Mateus, no capítulo 20, nos versos 29 a 34, diz assim: quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, Filho de Deus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E os discípulos mandavam eles calar: cale-se. E então ele gritava mais alto:
Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E então Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles disseram: Senhor, nós queremos enxergar. E Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Vejam, cegos já tinham ouvido falar dos milagres que Jesus realizava. E agora eles tinham a oportunidade. Jesus estava passando ali com uma grande multidão. E quando souberam que era Jesus, começaram a gritar, não se calaram. As pessoas mandavam eles se calar. E eles gritavam mais alto: Senhor, tenha misericórdia de nós. E Jesus mandou que o chamasse, trouxe e perguntou o que eles queriam, que voltassem, que eles pudessem enxergar. E Jesus tocou nos olhos deles e eles voltaram a enxergar. Irmãos, é essa fé que nós precisamos. Mas nós vamos a Jesus apresentar os nossos problemas, mas nós não temos a certeza de que nós receberemos a bênção. Então Jesus ele foi muito claro em dizer: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É exatamente os momentos que nós estamos vivendo hoje no mundo. As pessoas, elas estão perdendo a fé em Deus, não estão mais crendo no Deus Criador, poderoso, mantenedor de todas as coisas, não estão mais crendo na Bíblia, que é a palavra de Deus. As pessoas estão céticas, estão perdendo a fé. Aqui em Marcos capítulo 2, no verso 5, nos diz: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Mais uma vez aqui falando do paralítico que foi curado por Jesus. Também aqui em Marcos no capítulo 10, nos versos 46 em diante, 10, 46 em diante, nos diz aqui a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Todos nós conhecemos essa história, né, do cego Bartimeu. E novamente aqui as pessoas mandando ele se calar. E Jesus então disse: chame-o aqui. E ele lançou de si a sua capa. Ele nem quis saber que ele não ia encontrar mais aquela capa que ele tinha. Era a única coisa que ele possuía para poder ficar sentado à beira da estrada. E ele foi até Jesus e Jesus o curou. Isso é fé, irmãos, e nós precisamos aprender com esses relatos bíblicos. Aqui em Lucas 18, a partir do verso 35, diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. E novamente aqui Lucas repete essa história. Então, a Bíblia é cheia de relatos de milagres que foram realizados por Jesus devido à fé que as pessoas tinham nele. E não simplesmente porque o milagre estava ali sendo realizado, mas as pessoas elas tinham fé, elas criam no poder de Deus. Então, nós vemos que precisamos deixar também que a nossa fé ela seja manifestada onde quer que nós estivermos. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas não creem mais em Deus, não creem mais na Bíblia, e nós precisamos deixar que a nossa fé brilhe, que a nossa fé resplandeça aonde quer que nós estivermos. Então, era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé, era de se esperar, mas como nós vemos alguns relatos na Bíblia, mesmo lá onde Jesus nasceu, ali onde ele foi criado, em Nazaré, as pessoas também não estavam aceitando o ministério de Jesus, não estavam crendo em Jesus como Messias. E Jesus precisou sair dali e ir lá para cima, para Galileia. Por quê? Porque as pessoas da sua região não aceitavam. E então, muitas vezes, Jesus falou para os seus discípulos: homens de pequena fé. E outra vez Jesus disse: ó geração incrédula e perversa. O povo de Deus, que Deus havia escolhido, o povo de Israel, o povo pelo qual Jesus veio, mas eles não o receberam. Jesus disse para eles: homens de pequena fé. Ó geração incrédula e perversa. O que Jesus, irmãos, vai falar de nós? Temos também pequena fé? Somos incrédulos? Somos perversos? O que Jesus pode falar de nós? Nós precisamos, irmãos, orar, clamar a Deus para que nos dê mais fé, que nós possamos nos dedicar mais ao estudo da Bíblia, à oração,
para que a nossa fé seja acrescida e através dessa fé nós compartilharmos o amor de Deus pelas pessoas, aquelas que estão próximas e mesmo também aquelas que estão distantes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.